Olá, queridos companheiros de caminhada. É bom estarmos juntos novamente aqui para estudarmos o Evangelho através dos trechos escolhidos por Emmanuel nessa obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, que é o Pão Nosso. Mas primeiro eu quero convidá-los a tranquilizar o corpo físico, limpando da mente todos os problemas e preocupações do dia a dia, abraçando o seu anjo da guarda, elevando os pensamentos a Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, pedindo a ela que nos leve até seu Filho, nosso Mestre Jesus, e assim, nos envolvendo no seu amor, na sua luz, nós vamos pedir que nos conduza até o Pai, para que possamos agradecer mais essa oportunidade de aprendizado com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Então hoje, no capítulo 149, intitulado Crer em Vão, Emmanuel escolheu a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 2, que diz: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Vamos então iniciar fazendo uma análise do título desse capítulo. Crer. Crer nos leva logo a pensar em crença, em fé. Mas crença é a aceitação de alguma coisa, de algo como verdadeiro, enquanto que a fé, ela é a atitude, é uma coisa mais profunda, envolve confiança e ação com base nessa crença. No Espiritismo, nós vemos bem claro que a crença, para que ela seja efetiva, para que ela realmente se torne fé, ela tem que levar o indivíduo à transformação, para se tornar uma pessoa melhor. Uma crença superficial, sem base da razão, não se torna a fé que transforma. Em vez disso, ela leva o indivíduo ao fanatismo, à superstição, à hipocrisia, e então ele se desvia dos princípios da religião que professa. Quando a gente perde o foco, a gente não consegue alcançar a fé, de modo que se crê em vão. Não ocorrendo a transformação do homem velho para o homem novo. A fé alicerçada na razão, a fé raciocinada que nos ensina Kardec, ela torna o homem melhor. Ela abre um novo horizonte para que se trabalhe ativamente na superação das imperfeições, progredindo espiritualmente. É isso que o Espiritismo traz para a gente, né? Acreditar, mas acreditar com convicção e colocar em prática, em obras, né? Deixar a fé nos levar a essa prática, a prática do bem, de amar ao próximo, de amar a si mesmo e principalmente amar a Deus. Portanto, crer por crer, sem que haja essa fé, essa mudança interior ou essa busca de progresso, é o que Paulo determina crer em vão. Não basta aceitar as determinadas verdades ou seguir uma religião qualquer, apenas de forma superficial. É preciso que essa crença inspire atitudes, reformule o nosso modo de agir no cotidiano. Em vão significa inutilmente, sem resultado, sem propósito ou sem efeito. Então, por isso que ele fala, crer em vão. Se nós não transformamos a nossa crença numa fé raciocinada, uma fé cheia de obras, então nós estamos crendo em vão.
Agora vamos ver esse versículo que Emmanuel escolheu. O versículo, como eu já disse, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 2. Na primeira parte ele diz assim: pelo qual também sois salvos. Do que o Paulo está falando? Quem é que salva? Salva quem? Então, Paulo está trazendo os ensinamentos do Evangelho. Paulo está pregando aos gentios sobre as leis morais do Evangelho do Mestre Jesus. Então, ele está trazendo, né, esses ensinamentos e dizendo que esses ensinamentos é que salvarão, que trarão, então, o nosso progresso espiritual, né? A nossa ascensão espiritual. Depois ele diz: se retiverdes tal como vos tenho anunciado. Nesse se retiverdes, né? Ele quer dizer o quê? Reter, apreender, assimilar, né? E ele quer dizer que nós devemos estudar o Evangelho, compreender as lições, os ensinamentos de Jesus, apreender, colocar em prática na nossa vida, né? Trazer isso dentro de nós, para que nós possamos agir em cima desses ensinamentos, dessas lições que o Mestre nos traz. Desculpa. Na verdade, ele está fazendo uma advertência também, né? A todos, porque já desde os primeiros cristãos que se tenta, né, em algumas seitas e nas religiões de um modo geral, adaptar esses ensinamentos do Mestre Jesus para a vida cotidiana, de acordo com as necessidades, de acordo com a vida das pessoas, de acordo com aquilo que se crê, dos preconceitos que se tem, das ideias preconcebidas, né? Então ele está alertando para isso, que nós não devemos, de forma alguma, alterar os ensinamentos do Mestre Jesus. Mesmo aqui, trazendo para vocês os ensinamentos do Evangelho, nós devemos ensinar palavra por palavra, exatamente como o Mestre nos ensinou. Porque senão vai ser uma crença em vão, não vai ser a verdade, não vai ser o ensinamento do Mestre. Aí ele fala assim, a terceira parte: se não é que crestes em vão. Se não fizermos dos ensinamentos do Mestre a nossa receita de transformação, de crescimento espiritual, de mudança, nós estaremos crendo em vão, pois nada nos acrescentará para a vida futura. A nossa vida deve ser baseada nesses ensinamentos. E quais esses ensinamentos que Jesus coloca para a gente? Eles estão lá descritos no Evangelho. Nossa, mas tem tanta coisa no Evangelho, né? Como é que eu vou assimilar tudo isso? Como é que eu vou colocar em prática? Como é que eu vou aprender isso? Não tem muita coisa. Na verdade, Jesus trouxe 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, que significa o quê? Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Tudo vem de Deus. Deus é nosso Pai. Ele quer sempre o melhor para nós. Então, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas, tudo que existe no universo, as coisas materiais, as pessoas, os relacionamentos familiares, sempre Deus tem que vir em primeiro lugar. Jesus ensina esse amor de Deus sobre todas as coisas e nos mostra que esse é o verdadeiro caminho para que nós possamos ter uma vida moral elevada, uma vida que vai nos transformar, que vai nos fazer homens novos, para que possamos realmente progredir espiritualmente. E o segundo mandamento: amar
ao teu próximo como a ti mesmo. E nós devemos tratar, então, o nosso irmão, nosso próximo, de acordo com aquilo que nós queremos ser tratados, né? Tratar sempre o irmão como gostaríamos que o irmão nos tratasse. Então, ter isso em mente, né? Então, a gente vai acabando com os preconceitos, né? Com as birras, aquelas coisas assim, ai, mas eu não suporto. Ah, não, isso eu não... Gente, nós estamos em 2025. Olha quanto tempo Jesus trouxe esses ensinamentos. E nós ainda temos essas coisas de ter preconceito, de não aceitar as pessoas como elas são. Vamos pensar nisso. Esse é o segundo e último mandamento que Jesus nos trouxe. Não é difícil amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então nós temos que ter empatia, dar importância, né, a esse relacionamento com os demais. Ter compaixão, reciprocidade. É para isso que nós estamos aqui, para aprender com os ensinamentos do Evangelho do Mestre. Então nós temos que estudar, compreender, assimilar e do Evangelho colocar em prática na nossa vida diária, porque são as leis que Jesus nos trouxe. Se não colocarmos em prática o amor a Deus e ao próximo, praticando caridade, superando os vícios, os defeitos, combatendo o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a maledicência, nós estamos crendo em vão. Porque nós cremos que Jesus veio aqui para nos ensinar o caminho da evolução. O caminho que nós devemos trilhar para a luz, para sermos melhores, cada vez melhores, para fazermos deste nosso planeta um planeta melhor. Para que as pessoas sejam mais humanas, mais amigas, mais cordiais, mais cordatas, para que as pessoas sejam melhores. Então vamos fazendo a nossa parte, vamos fazendo, colocando em prática esses dois ensinamentos, esses dois mandamentos que o Mestre nos trouxe. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E assim nós vamos cultivando dentro de nós as virtudes, a humildade, o amor ao próximo, a paciência, a tolerância e fazendo assim a nossa reforma interior, nos melhorando e crescendo espiritualmente. Então que fique para nós essa lição. E não necessitamos de rituais, de atos exteriores, de sinais, de adornos, de vestimentas. Não precisamos de nada disso. Nós só precisamos amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E o que realmente levará ao progresso espiritual não é crer por crer, como disse Jesus. As palavras de Jesus, que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21. Não são aqueles que dizem, Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. O que significa isso? Que ele diz que não entrarão no reino dos céus aqueles que creem por crer, que dizem Senhor, Senhor, mas sim aqueles que colocam em prática, que fazem uso desses ensinamentos no seu dia a dia, se transformando o mundo à sua volta, dando o exemplo. Esses sim, que são aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, que entrarão no reino dos céus. Esse ensinamento está no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Então, a simples declaração de fé, que é esse Senhor, Senhor, não é suficiente para nos salvarmos. É preciso colocar em prática esses ensinamentos de Jesus. E para encerrar, então, nós vamos pedir ao anjo da guarda e aos espíritos benfeitores que nos assistem, que estão ao nosso lado, nos auxiliando, nos
ajudando a crescer. Nós vamos pedir que eles nos auxiliem nesses ensinamentos, que eles possam nos fazer assimilar e colocar em prática na nossa vida diária. E mais uma vez, então, nós vamos elevando os nossos pensamentos ao Pai Maior e agradecendo por tudo que somos e por tudo que temos. E assim nós vamos dizendo ao Pai, muito obrigada. Tenha uma boa semana e até a próxima.